Olá a todos e a todas, eu sou a Rita Madeira. Eu sou a Margarida Santos e estou aqui connosco no primeiro CC de perfil do semestre. Hoje temos preparado um programa muito especial e vou começar por dar-vos algumas pistas. Ele dura 3 dias, invade o Auditório 1 com ideias e visões de inúmeras partes do mundo, fazendo dele a sala de cinema que acolhe o primeiro Festival Internacional de Cinema Universitário. E do que é que nós estamos a falar, Margarida? Falamos, claro, do Cine Nova, que começa a sua segunda edição já no dia 4 de março. Para nos falar um pouco mais sobre ele, temos connosco a Catarina Amaral Dias, a coordenadora de comunicação do projeto. Olá Catarina, bem-vinda. Olá, boa tarde. Estamos muito felizes por te poder entrevistar e nós gostaríamos em primeiro de saber qual é a missão, o grande objetivo do projeto. Ok, então olá, boa tarde, obrigada por me receberem, pelo convite, também estou muito feliz por estar aqui. Qual é que é a missão do Cine Nova? Ok, então a missão do Cine Nova é tentar reinventar a relação que existe hoje entre a universidade e o jovem estudante realizador. A ideia é conseguirmos estimular a produção que existe em Portugal do cinema contemporâneo universitário, tentar ajudar e dar a mostrar quais é que são afinal as necessidades, são necessidades materiais, são necessidades de investimento de tempo, de investimento de fé no talento deles e dar então a oportunidade de exibição a estes realizadores de todo o mundo que tenham interesse em dar a conhecer aquilo que andam a fazer. Como é que surgiu esta ideia? Então, esta ideia parte na verdade da professora Margarida Medeiros, aqui da nova FCSH. É co-diretora do festival, ela e a professora Maria Irena Parício. Desde o princípio, desde que a ideia surgiu, foi internamente apoiado pelo Departamento de Comunicação aqui da Nova e a Nova abraçou este projeto, sendo a promotora e a organização por trás do projeto, por acreditar então nesta ideia que surge desta professora de fazer isto algo viável. Eu li alguns, não é? Vocês diziam que a primeira edição, não é? A passada foi um bocadinho experimental, não é? Uhum. Em que medida, primeiro, qual é que é o balanço, não é? Agora em retrospectiva, um ano depois, o balanço que fazem dessa primeira edição e em que medida é que sentem já que esta segunda edição cresceu mesmo a nível de projetos submetidos, voluntários, etc. Bom, então, nós assumimos essa primeira edição como experimental, sem qualquer tipo de desprimor. Porque é que nós assumimos como experimental? Na verdade, porque isto é mesmo o primeiro festival de cinema interuniversitário em Portugal. Ou seja, nós não tínhamos padrão de comparação em Portugal para perceber então logo, automaticamente, quem é que é o nosso público-alvo, de que modo é que podemos fazer a nossa abordagem, de que forma é que podemos realmente responder aos nossos objetivos. E nessa medida foi começar absolutamente de raiz, portanto, nós dissemos experimental, sem tirar qualquer tipo de desprimor, porque realmente houve a possibilidade de dar vida à ideia. Tivemos connosco, numa atividade paralela, o diretor da Cinemateca Portuguesa e a realizadora Susana Sousa Dias, que vieram falar um bocadinho sobre a relação entre o arquivo e o cinema. Tivemos ainda uma boa afluência, tanto nas sessões como nesta atividade paralela. Recebemos cerca de 100 curtas-metragens de todo o mundo, que para uma primeira edição nós consideramos ser um bom balanço. É evidente que, depois de termos esta base, depois de termos visto que a faculdade acredita neste projeto e que está realmente disposta a levar isto mais longe, o desafio foi criar equipas, foi reestruturar e dar outro fogo ao festival. Os resultados que, obviamente o festival ainda não começou, mas já temos alguns objetivos que foram alcançados até agora. Portanto, nós tivemos um aumento de 800%, passámos de cerca de 100 para mais de 800 curtas-metragens recebidas, de 77 países, e pronto, e vamos ter em exibição uma amostra de 19 países. E pronto, já temos mais algumas atividades paralelas, a resposta está a ser muito boa, temos novos patrocinadores, novas empresas, novas marcas de referência que acreditam em nós e que se querem juntar para fazer esta divulgação. E sim, está a crescer, está a ser um projeto muito interessante mesmo. E Catarina, consegue-nos fazer um pequeno resumo da programação do festival? Sim, então, dia 4 de março vamos ter a cerimónia de abertura na Cinemateca Portuguesa. Vão estar presentes os realizadores dos filmes que vão ser exibidos, que é um Ramadão em Lisboa e de Catarina Alves Costa e de outros realizadores. É um conjunto de 6, na verdade. E de Susana Sousa Dias, Forlânia Malaz.
Depois no dia 5 começa então é provavelmente o dia mais agitado do festival, porque é a verdadeira abertura do festival aqui na nova FCSH. Portanto, logo de manhã vamos ter uma masterclass, escrita e cinema. Depois vamos ter uma sessão mais à tarde, aí sim a primeira sessão dos filmes a concurso. Todas as sessões duram cerca de 1h30. Há algo bastante interessante que a programação, em particular dos filmes, procurou fazer, que foi ter a certeza de que eram diluídas as fronteiras entre mostras nacionais e internacionais. Porque aquilo que nós realmente queremos fazer é pôr em confronto, trocas e injunções, na verdade, não é? Não pelo oposto, mas em que pontos é que se tocam e se complementam, exato. O cinema português contemporâneo, universitário, e o cinema internacional. E depois então desta primeira sessão vamos ter assim a nova Opening Party, que é uma festa apoiada pela AE, aqui da faculdade. Nos outros dias vamos então ter as sessões, são 6 sessões ao todo, e vamos ter mais 2 atividades paralelas, a que se segue no dia 6, portanto sexta-feira, no segundo dia do festival, que é os jovens realizadores, as oportunidades e os desafios. E por último, no dia 7, temos outra atividade paralela, que é também um debate sobre novos modos de distribuição e de divulgação. Portanto, festivais, novos modos de distribuição, chama-se Fiz um Filme e Agora. Ou seja, a ideia é realmente conseguirmos dar resposta para além das sessões àquilo que nós consideramos ser, pelos estudos que temos tentado fazer internamente e externamente, de quais é que são as necessidades do jovem realizador. Fiz um filme, o que é que eu faço agora? E sentem que, apesar de ainda só aconteceu uma edição, mas já tem assim, algumas luzes em relação a essa questão? Imagina, nós temos, dos filmes que recebemos, há logo é evidente questões que vão surgindo, quer dizer, nós recebemos filmes de todas as partes do mundo e depois é pensar, é evidente que há aqui filmes que têm maior capacidade em termos materiais, ou seja, os materiais que eles usam são evidentemente uns mais sofisticados, outros menos sofisticados, dependendo do contexto e da possibilidade. Os temas que surgem, dependendo também do país ou da universidade em que estão inseridos, vão sendo diferentes, e a partir daí nós vamos conseguindo perceber, como é que nós podemos responder de algum modo, ou se não responder, pelo menos pôr em evidência, pôr isto em debate, demonstrar que são questões que estão realmente vivas. Exatamente. E tu falavas em temas, quais é que são assim, os temas mais abordados no festival deste ano? Na verdade é uma amostra muito heterogénea mesmo. Não é possível assim... Sim, é evidente que há temas que se destacam. Por exemplo, temos filmes acerca da crise dos refugiados, temos filmes acerca das questões de género, temos filmes acerca da vida rural. Por exemplo, temos um filme muito interessante, não vou dizer qual é, quero que as pessoas realmente vão procurar a programação e procurem também estas informações, mas há um filme português também interessante que fala, ou pelo menos é uma das questões que estão presentes, de como é que é a vida rural em Portugal. Não só em Portugal, há outros filmes que também nos apresentam isto, e como é que é ser, por exemplo, adolescente nas partes interiores do país. Como é que é ser adolescente também, há um outro filme que fala como é que é ser adolescente na cidade, o que é ser adolescente, o que é ser um jovem adulto. Mas sim, temos temas muito heterogéneos, e foi também um objetivo, na verdade, de conseguirmos, por um lado, não ser injustos, não é? Que é ter a certeza de que há filmes de animação, há documentário, há ficção, portanto, manter em resposta àquilo que nos foi enviado, e ter a certeza que conseguimos ter um pouco de amostra de tudo o que está a ser feito daquilo que nos foi enviado. Isso é um desafio, claro. É não ser injusto. Por falar nisso, há bocado fiquei com uma questão, que é, portanto, os filmes vêm das circunstâncias mais diferentes possíveis. Que há pessoas que se calhar tiveram muito mais meios, outras menos. Quando vocês vão fazer essa escolha, vocês já têm essa intenção e focam-se mais no conceito ou na ideia? Ou como é que vocês gerem isso depois com a vossa seleção? Então, na nossa seleção nós tivemos e procurámos ser transparentes quanto isso, nós temos vários critérios de seleção. Portanto, todos os realizadores que nos enviaram filmes sabem quais é que são os critérios. Então, por exemplo, se calhar agora não sei dizer todos de cor, é uma lista pensada, trabalhada pela equipa de programação, mas temos, por exemplo, uma determinada pontuação que é dada à narrativa, outra à cinematografia, outra à questão sonora. Portanto, aí foi uma forma de também combater não, mas tentar trabalhar com isso.
Até porque com materiais menos sofisticados pode-se fazer um filme extraordinário, não é? Não é garante de que vai ser mais ou menos bom. Portanto, a divisão de critérios também parte um bocadinho por aí. Por curiosidade, qual é a média de idades dos realizadores que vos enviaram os seus projetos? Entre 20 e 30, por volta disso, entre 20 e 30, sim. Porque têm que ser pessoas que estão ainda no ensino universitário? Ou... Não, então, as pessoas podem até já não estar inscritas na universidade. Os nossos critérios era, portanto, o filme tem que ser uma curta-metragem, até 30 minutos, que tem que ter sido produzida em contexto universitário, ou seja, enquanto o realizador estava inscrito. E a partir de 2017. Esses eram os critérios. Mas pode ser em qualquer, quer dizer, pode ser em licenciatura, pode até nem ser num curso de cinema, pode ser em qualquer curso, em qualquer instituição, desde que seja do ensino superior. A ideia é essa. Como é que vocês divulgaram este festival tanto ao ponto de receberem mais de 800 projetos? Bom, a verdade é, para além de todo o trabalho que foi feito nos órgãos de comunicação social, portanto pela assessoria de imprensa, mas também nas nossas redes sociais, nós, evidentemente, e por este se tratar de um festival de cinema interuniversitário, nós contactámos diretamente faculdades a apelar e a divulgar o festival. Nós contactámos cerca de 700 universidades de todo o mundo para realmente divulgar e dizer, ok, nós em Portugal também estamos a fazer isto, nós em Portugal também queremos ver o que é que vocês estão a fazer aí. Portanto, houve também esse contacto direto, foi lançar-nos ao mundo, absolutamente, sim. E em relação não à programação, mas aos espaços que essa programação vai ocupar, pelo menos na Cinemateca é um deles, além da faculdade, distribui-se pela faculdade o resto ou assim há algum outro espaço? Vai ser tudo na faculdade. Tudo na faculdade. À exceção da Cinemateca. À exceção da cerimónia de abertura, sim. Que é um evento público, portanto qualquer pessoa pode ir, é os preços da bilheteira da Cinemateca, mas este ano para já todas as outras atividades vão decorrer aqui. E então como é que os estudantes da FCSH se podem envolver mais no festival, em termos de voluntariado e assim mesmo? Portanto, nós temos por norma, pelo menos lá está, esta é a segunda edição, nós temos 2 momentos de convite, não só aos estudantes da nova FCSH, mas para de qualquer universidade, para se envolverem no projeto. Portanto, um deles surge antes da organização da edição, portanto, para as pessoas se juntarem aos vários departamentos que hoje já estão formalizados. E depois já tivemos agora, para os dias propriamente do festival, para as pessoas se poderem envolver também através de voluntariado em duas facetas. Primeiro para apoio logístico e depois para cobertura fotográfica, apoio à equipa de comunicação. Agora fazendo uma pergunta mais pessoal, o que é que achas que o cinema tem de especial em relação ao retrato que faz dos problemas contemporâneos face a outras artes, ou seja, a pintura, a escrita, etc. Bem, para te responder isso, se calhar vou pegar num tema clássico que ainda hoje se trabalha também muito em arte, que é absolutamente transversal, que é, por exemplo, a ideia da metamorfose, que para mim costuma ser um ponto de equilíbrio para eu pensar a relação entre artes. Na verdade, ou seja, se nós pensarmos na forma como a metamorfose por si é retratada, por exemplo, na literatura, nós temos o antes, o durante e o depois da metamorfose, temos acesso a tudo isso, não é? Mas, por exemplo, se formos pensar na forma como a metamorfose pode ser retratada na pintura, nós só podemos ter o entre do processo da metamorfose ou o depois da metamorfose, ou seja, nós não temos o processo contínuo a decorrer, nós só vamos ter acesso a um dos momentos que é por si contraditório à ideia daquilo que é a metamorfose por si, que é algo que está associado à ideia de movimento e de transformação. E o cinema capta, ou é possível que o cinema capte todas as dimensões, ou pelo menos quase todas, desse movimento, seja a dimensão sonora, a dimensão visual, a dimensão imagética, ao ponto desse movimento se poder estender até chegar ao espectador que está na sala de cinema a ver isso, não é? Ou seja, vai além da tela e permite que tu tenhas acesso a todo o processo. E isto é obviamente só um exemplo, não será paradigmático de um tema contemporâneo ou de um problema ou de uma questão contemporânea, mas é ainda um daqueles exemplos clássicos que para mim ajuda a pensar em que é que o cinema pode contribuir em particular face às outras artes. Obrigada, Catarina, pelo teu tempo. Pronto, já sabem, de 4 a 7 de março temos o Cine Nova novamente
connosco aqui para uma segunda edição. E no dia 5, quinta-feira, o churrasco à tarde, não é? Sim, A abertura. Exato, ou seja, vamos ter assim a nova Opening Party, que tem na verdade dois momentos. O primeiro momento que é o Warm-Up Party, que começa às 6h30, das 6h30 por volta das 9h, que vai ser aqui fora, no pátio exterior da Nova. É entrada gratuita, temos churrasco, música ambiente e um concerto da incrível banda, é o concerto inédito deles, os Mordemia, que foram estudantes também aqui na licenciatura de Ciências da Comunicação, alguns dos elementos da banda. E depois temos o segundo momento, que é a parte do DJ set, Lights, Camera, Action, para brincar um bocadinho com a nomenclatura do cinema. Começa às 10, acaba às 2, os bilhetes podem ser comprados no balcão da AE, custam somente 3€ e promete ser uma noite muito, muito divertida. Ok, portanto, já sabem, não percam e Até- estamos por aqui. Até à próxima! Muito obrigada, até à próxima!